Você já conheceu alguém que, quando perguntado sobre hobbies, responde com um simples encolher de ombros? Enquanto a maioria das pessoas tem pelo menos uma paixão, seja cozinhar, viajar, colecionar algo ou praticar esportes, elas parecem indiferentes, como se o tempo livre fosse apenas um vazio a ser preenchido com tarefas rotineiras. À primeira vista pode parecer que falta entusiasmo ou até mesmo que há uma certa apatia pela vida. Mas será que essa ausência de hobbies é realmente um sinal de desinteresse? Ou será que esconde uma forma diferente de enxergar o mundo? Antes de qualquer julgamento, é importante dizer, não há nada de errado em não ter um hobby. A sociedade muitas vezes romantiza a ideia de que todos devem ter uma atividade extracurricular, um passatempo que defina quem são, como se a identidade de uma pessoa dependesse de quantas coisas ela faz nas horas vagas. Mas a verdade é que algumas pessoas simplesmente não sentem a necessidade de preencher cada minuto com algo produtivo ou divertido. E isso não as torna menos interessantes ou realizadas. Na verdade, pode revelar uma mente que funciona de maneira única. Por trás dessa aparente indiferença, existem razões que vão muito além da preguiça ou da falta de criatividade. Talvez, em algum momento da vida, essas pessoas tenham sido forçadas a fazer coisas que não gostavam, seja por pressão familiar, escolar ou social, e tenham desenvolvido uma resistência a qualquer atividade que pareça uma obrigação disfarçada. O cérebro, então, aprende a associar hobbies a cobranças e frustrações, e a resposta natural é se afastar. Se não espero nada, não me decepciono. Essa lógica, que parece defensiva, pode ser apenas uma forma de autoproteção. Outra possibilidade é que essas pessoas encontram prazer em coisas que não são tradicionalmente consideradas hobbies. Para elas, a felicidade pode estar em momentos de silêncio, em observar o mundo ao redor sem a necessidade de interagir ativamente com ele, ou até mesmo em pequenas rotinas que outros achariam monótonas. Um café da manhã tranquilo, uma conversa profunda com um amigo, ou simplesmente ficar deitado ouvindo o som da chuva podem ser formas de lazer tão válidas quanto pintar um quadro ou escalar uma montanha. O problema é que a sociedade tende a valorizar apenas o que é visível, o que pode ser exibido ou compartilhado, e essas experiências íntimas acabam sendo subestimadas. Há também aqueles que não precisam de hobbies porque sua mente já está constantemente ocupada. Pessoas com pensamentos profundos que passam horas refletindo sobre a vida, a existência ou resolvendo problemas internos, podem não sentir a necessidade de uma atividade externa para se sentirem realizadas. Para elas, o ato de pensar já é um hobby em si, mesmo que os outros não o reconheçam como tal. Essa introspecção constante pode ser tão absorvente quanto qualquer passatempo, mas como não deixa marcas visíveis, acaba passando despercebida. E então existem aqueles que simplesmente não encontraram ainda algo que realmente os mova. Não é que não tenham interesses, mas sim que ainda não descobriram uma paixão que vale a pena ser cultivada. Em um mundo com tantas opções, pode ser esmagador tentar se encaixar em algo só porque os outros esperam. Essas pessoas podem estar em uma busca silenciosa, experimentando coisas aqui e ali, sem pressa para se definir. E em um mundo que exige respostas imediatas, essa paciência consigo mesmo é, na verdade, um ato de coragem. Mas o que muitas vezes passa despercebido é que a ausência de hobbies pode ser um sinal de maturidade emocional. Enquanto muitos correm atrás de distrações para não enfrentar o vazio, essas pessoas podem ter aprendido a conviver com o silêncio e a solidão sem precisar preenchê-los a qualquer custo. Elas entendem que não é necessário estar sempre fazendo algo para se sentir completo. Em vez de buscar validação em atividades externas, encontram contentamento em simplesmente existir, sem a necessidade de performar felicidade. Claro, há também o outro lado da moeda. Em alguns casos, a falta de hobbies pode esconder um desgaste emocional ou até mesmo depressão. Quando a pessoa perde o interesse por tudo, inclusive pelas coisas que antes lhe davam prazer, pode ser um sinal de que algo mais profundo está acontecendo. Nesse caso, a indiferença não é uma escolha, mas um sintoma. Mas mesmo aqui, é importante não julgar. Às vezes, o primeiro passo para se reconectar com a vida é permitir-se não fazer nada, sem culpa, até que a vontade de explorar o mundo volte naturalmente. Se você se identifica com isso, saiba que você não é preguiçoso, nem sem graça, nem menos interessante do que os outros. Talvez você apenas tenha descoberto que a vida não precisa ser uma corrida de atividades para ter significado. Seu valor não está no que você faz nas horas vagas, mas em como você vive cada momento, mesmo os aparentemente vazios. E se hoje você não tem um hobby, não há pressa. Às vezes, a maior arte é saber esperar a inspiração chegar. E se esse texto fez sentido para você, comenta aqui.
Você também não tem hobbies ou conhece alguém assim? Compartilha com quem precisa ouvir que não há problema em simplesmente ser. E se quiser mais reflexões como essa, fique por aqui, porque sempre tem mais para explorar. Até a próxima! O silêncio que fala, quando a indiferença é uma linguagem própria. Você já parou para pensar que a falta de interesse pode ser, na verdade, uma forma de interesse profundo? Não por aquilo que está à frente, mas pelo que está dentro. Há pessoas que não se entusiasmam com hobbies, viagens ou até mesmo com os rituais sociais que todos celebram, não porque sejam vazias, mas porque seu foco está em uma frequência diferente. Imagine uma pessoa que, enquanto os outros colecionam experiências, coleciona silêncios. Que, em vez de preencher a agenda com atividades, preenche a mente com perguntas. Para ela, a indiferença não é apatia, mas um filtro, uma maneira de não se distrair com o que não ressoa. É como se dissesse: prefiro não gastar minha energia com o que não me alimenta. Mas aqui vem a pergunta que poucos fazem: o que acontece quando essa seleção se torna tão rigorosa que quase nada passa pelo crivo? Quando a pessoa começa a questionar até mesmo as coisas que antes amava, pode ser um sinal de que ela está em transição, não necessariamente para algo pior, mas para algo mais autêntico. A arte de não pertencer. E porque isso é um superpoder, há uma diferença sutil entre não se interessar por nada e não se interessar pelo que é imposto. O primeiro pode ser um alerta, o segundo, muitas vezes, é um ato de rebeldia silenciosa. Pense nas pessoas que não acompanham séries ou modinhas não por falta de curiosidade, mas porque preferem criar suas próprias narrativas. Não comemoram datas convencionais não por amargura, mas porque celebram a vida no cotidiano, sem precisar de um calendário. Não têm um time ou tribos não por isolamento, mas porque se recusam a reduzir sua identidade a rótulos. Essas escolhas, ou a falta delas, não são vazios. São espaços em branco propositais, como as pausas em uma música que dão sentido às notas. O problema é que em uma sociedade que mede valor por produtividade e pertencimento, o vazio deliberado é frequentemente confundido com falta de propósito. Mas e se for justamente o contrário? E se a indiferença seletiva for o caminho para encontrar o que realmente importa? O paradoxo da vontade, quando não querer, é um convite. Aqui está uma verdade inconveniente. Às vezes, a gente não quer nada mesmo. E isso não é um defeito. É um sinal de que a alma está em modo de recalibração. Imagine seu desejo como um rio. Quando ele flui com força, você sabe para onde ir, hobbies, metas, paixões. Quando ele secou temporariamente, não é porque a água acabou, é porque ela está se acumulando em outro lugar, subterrânea, preparando um novo curso. O erro é forçar a correnteza quando a terra está ávida por absorver. Às vezes, o não fazer é o fazer mais profundo. Como saber se sua indiferença é um sinal ou um sintoma? Nem toda falta de interesse é filosófica. Às vezes, é cansaço disfarçado. Outros sinais de que pode ser hora de investigar. Você evita até coisas que antes amava, um músico que para de tocar, um leitor que abandona os livros. Sente alívio quando planos são cancelados, não por introversão, mas por falta de energia vital. A indiferença veio junto com outros sintomas: sono excessivo, irritabilidade, sensação de vazio persistente. Se esse for o caso, não é frescura nem falta de gratidão. Pode ser esgotamento emocional, o corpo pede pausa. Depressão em estágio inicial, a mente perde a capacidade de sentir prazer. Uma crise existencial, quando as antigas motivações já não servem mais. Mas atenção, mesmo nesses casos, a culpa não ajuda. O que ajuda é ouvir o silêncio sem julgá-lo. Às vezes, a cura começa quando paramos de lutar contra a maré e deixamos que ela nos mostre para onde quer levar. O que fazer quando nada te atrai? Um guia para não forçar o que não vem. Se você está nesse lugar agora, sem hobbies, sem paixões óbvias, sem vontade de fazer algo da vida, aqui vão algumas ideias sem pressão. Permita-se o tédio criativo. Não é preguiça, é o cérebro em modo de background, processando coisas que você nem sabe que está processando. Experimente, sente-se em um parque sem o celular. Deixe a mente devagar. Anote qualquer insight que surgir, mesmo que seja, não gosto de pássaros. 2. Faça uma auditoria de energia. Pense nas últimas vezes que você sentiu um leve interesse, mesmo que tenha durado 5 minutos. Pergunte-se, o que tinha em comum nessas situações? Excelência, solidão? Criatividade? Movimento físico? Dica: às vezes o que nos atrai não é uma atividade, mas um estado de espírito. Gosto de coisas que me fazem sentir livre. 3. Experimente o hobby inverso. Em vez de procurar algo para preencher o tempo, procure algo para esvaziá-lo. Exemplo:
Caminhar sem destino, sem podcast, sem música, só observando. Desenhar garranchos, sem objetivo de fazer arte só para mover a mão. Cozer algo muito simples, um ovo, um chá com total atenção aos detalhes. Por quê? Às vezes a vontade volta quando paramos de exigir que ela seja produtiva. 4. Converse com sua versão de 10 anos atrás. Pergunte: o que eu amava fazer antes de aprender a me julgar? Atenção, não é para reviver o passado, mas para resgatar a curiosidade ingênua que pode ter sido abafada. 5. Aceite que pode ser uma fase e que fases não precisam de solução. Você não está quebrado, está em metamorfose. Como uma lagarta na crisálida, de fora parece que nada está acontecendo, por dentro tudo está se reorganizando. A grande revelação: você não precisa de um hobby para ter uma vida rica. Aqui está a verdade que ninguém fala. Você não é obrigado a ter paixões óbvias para ser interessante. Algumas das pessoas mais fascinantes que conheci não tinham hobbies, mas tinham ideias profundas sobre a condição humana. Não colecionavam nada, mas observavam o mundo com uma intensidade rara. Não faziam nada de especial, mas viviam de uma maneira que inspirava os outros a repensar suas próprias vidas. O segredo? Elas cultivavam a arte de estar presente mesmo no vazio. E isso, meu amigo, é o hobby mais raro de todos. Para refletir e compartilhar. Se este texto ressoou com você, responda. Você já passou por uma fase de indiferença criativa? Como saiu dela, ou ainda está nela? Conhece alguém que transformou não fazer nada em algo poderoso? Como? Compartilhe este texto com quem precisa ouvir que não ter um hobby não é falha de caráter, pode ser sinal de que sua alma está ocupada com coisas maiores. E se quiser mais reflexões como esta, salva este perfil e ativa as notificações. Porque aqui a gente fala das coisas que ninguém mais está falando, justamente aquelas que importam. Até a próxima descoberta silenciosa. Faíscas. De não ter nada a ter tudo. O poder do vazio criativo. Você já percebeu como as pessoas mais interessantes que conhece não são aquelas que enchem a vida de atividades, mas as que sabem deixar espaços vazios? Não por acaso os maiores artistas, filósofos e até empreendedores têm algo em comum. Eles dominam a arte de não fazer nada. Parece contraditório, não é? Vivemos em uma era que glorifica a produtividade, onde ocupado virou sinônimo de importante. Mas a verdade é que o vazio não é ausência, é um convite. Um convite para que algo novo surja. O que realmente acontece quando você não faz nada? O cérebro entra em modo default. Estudos da neurociência mostram que quando não estamos focados em uma tarefa, o cérebro ativa a rede de modo padrão, Default Mode Network. É nesse estado que ideias inovadoras surgem, como o insight de Newton com a maçã. Memórias são reorganizadas, o que explica aqueles ahá no chuveiro. Problemas complexos são resolvidos sem esforço consciente. Dica: se você está travado em um projeto, pare de tentar resolver. Vá caminhar sem rumo. A resposta virá. 2. Você desenvolve a visão periférica da vida. Quem está sempre ocupado só enxerga o que está na frente. Já quem cultiva o ócio nota os detalhes que os outros ignoram. A expressão no rosto de um estranho que revela uma história não dita. O padrão das nuvens que inspira uma solução inesperada. O silêncio entre as palavras de uma conversa, onde a verdade real se esconde. Pergunta: quando foi a última vez que você observou algo tão profundamente que mudou sua perspectiva? 3. O vazio se torna um filtro para o que realmente importa. Quando você para de preencher cada minuto, as coisas supérfluas caem sozinhas. Sobra apenas o que tem peso. Relações que nutrem, não as que só ocupam espaço. Trabalhos que têm significado, não os que só pagam contas. Sonhos que valem a pena, não os impostos pela sociedade. Reflexão: o que você abandonaria se não tivesse medo do silêncio? Os 3 tipos de não fazer nada, e como cada um transforma sua vida. Tipo: o que parece e o que realmente acontece. Exemplo real: ócio criativo, estou só olhando pela janela. O cérebro conecta ideias soltas, gerando inovação. Einstein imaginando andar de bonde na velocidade da luz, teoria da relatividade. Silêncio estratégico: não estou falando porque não tenho nada a dizer. Você absorve informações cruciais que os faladores perdem. Investidores como Warren Buffett, que passam horas lendo em silêncio antes de decidir. Pausa existencial: não estou fazendo nada de útil. Você questiona o propósito das suas ações, eliminando o que não serve. Steve Jobs na Índia, onde o não fazer o levou a repensar a tecnologia. Dica prática: ócio criativo. Bloqueie 30 minutos por dia para não fazer nada, sem celular, sem objetivos. Anote os insights que surgirem.
Silêncio estratégico. Em reuniões, seja a última pessoa a falar. Observe o que os outros ignoram. Pausa existencial. Uma vez por mês pergunte, se eu tivesse só 6 meses de vida, o que pararia de fazer amanhã? O paradoxo. Quem não faz nada, faz tudo. A sociedade te diz, você precisa de um hobby. Mas e se seu hobby for observar a vida? Tempo ocioso é tempo perdido. Mas e se for justamente nesse tempo que você encontra sua voz? Pessoas interessantes têm paixões. Mas e se sua paixão for a arte de estar presente? A verdade inconveniente. As pessoas mais memoráveis não são aquelas que fazem mais, mas as que vivem com intensidade o que fazem mesmo que seja nada. Exemplo. Agatha Christie escrevia seus melhores romances enquanto lavava pratos. Ela chamava de trabalho doméstico criativo. Alan Watts, filósofo, dizia que suas maiores ideias vinham quando fumava um charuto olhando para o mar. Miyamoto Musashi, o maior samurai da história, venceu seu último duelo chegando horas atrasado e esculpindo um bastão de madeira enquanto esperava. Seu oponente, nervoso pela demora, errou o primeiro golpe. Pergunta chocante. E se você está tão ocupado tentando ter uma vida interessante que está perdendo a vida real? Como transformar o não fazer nada em seu superpoder? Desaprenda a culpa. A próxima vez que alguém perguntar, o que você tem feito? E você não tiver uma resposta produtiva, experimente dizer, tenho observado as coisas com mais atenção. É surpreendente o que a gente vê quando para de correr. Efeito. Você redefine o que significa fazer algo, e isso desconcerta, no bom sentido. 2. Crie rituais de vazio. Manhã sem agenda, acorde e não planeje as primeiras horas. Deixe o dia se revelar. Caminhada sem destino. Vá para a rua e siga seu instinto sem GPS, sem meta. Noites de tédio sagrado, desligue todas as telas e veja o que emerge do silêncio. 3. Documente os insights do não fazer. Tenha um caderno ou app só para anotar o que surge quando você está ocioso. Você vai se surpreender com a quantidade de soluções para problemas antigos, ideias de negócios ou projetos, revelações sobre relacionamentos. 4. Use o vazio como critério de decisão. Antes de aceitar um compromisso, pergunte: isso vai me tirar do meu não fazer nada de qualidade? Se a resposta for sim, recuse sem culpa. Seu tempo vazio é sagrado. Para refletir e agir. Desafio dos 7 dias de vazio criativo. Por uma semana, bloqueie 1 hora por dia para não fazer nada de produtivo. Pode ser sentar em um banco de praça e observar pessoas. Ficar deitado no chão olhando para o teto. Caminhar sem rumo pela cidade. No 7º dia, anote. Quais insights surgiram? O que você notou que normalmente ignoraria? Como se sente em relação à sua vida ocupada agora? 2. Compartilhe sua experiência. Comente aqui o que você descobriu quando parou de fazer. Ou, se preferir, envie uma mensagem privada contando como foi. Adoro ouvir essas histórias, e responderei com reflexões personalizadas. 3. Para quem ainda acha que não fazer nada é perda de tempo. Experimento radical. Passe um final de semana sem nenhuma tarefa planejada. Sem lista de afazeres, sem compromissos, sem deveria. Só você e o tempo. Aposto que no domingo à noite você terá mais clareza do que em meses de correria. A última verdade que poucos ousam viver. Você não precisa ter um hobby instagramável, estar sempre fazendo algo de útil, justificar seu tempo vazio para os outros. Porque o vazio não é um buraco a ser preenchido, é um espaço sagrado onde a vida se revela. E se hoje você se sente culpado por não ter nada para mostrar, lembre-se. As pessoas mais fascinantes que conheci não tinham coisas para exibir, mas histórias para contar, e as melhores histórias nascem nos silêncios, não nas multidões. Então, permita-se não ter um hobby, não ter uma paixão óbvia, não ter uma resposta pronta para "e aí, o que você tem feito?" Porque no fim, quem vive com intensidade o nada, acaba tendo tudo. Compartilhe este texto com quem precisa ouvir que marca de seleção branca: não fazer nada não é preguiça, é preparação. Marca de seleção branca: observar o mundo é um ato revolucionário. Marca de seleção branca: as melhores ideias chegam quando você para de procurá-las. E se quiser mais reflexões como esta, salva este perfil e ativa as notificações. Aqui a gente fala das coisas que realmente importam, aquelas que ninguém mais está falando. Até a próxima pausa que muda tudo. Via Láctea.